Eu sou Érico Palazzo, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Processual Penal no Gran Cursos Online. Desde criança, ser servidor público é algo que sempre passou pela minha cabeça. Eu via meus pais como servidores públicos e sempre foi algo que me interessava. Acabou que surgiram oportunidades na minha vida de eu entrar nesse mundo corporativo. E foi quando eu me mudei para São Paulo, entrei numa multinacional e lá fiquei durante 3 anos da minha vida. E quando eu decidi, então, ser servidor público, eu já estava prestes a me casar e eu conversei com a minha esposa. Eu falei, olha, eu preciso voltar para Brasília. Largamos absolutamente tudo. Largamos o emprego que eu tinha, o emprego que ela tinha e viemos para Brasília para começar a estudar para concurso público. Então a gente colocou o nosso orçamento e a gente viu o que cabia no nosso orçamento e o que não cabia. E praticamente a gente percebeu que o que cabia era o nosso aluguel e a nossa alimentação. Nada mais cabia. Então foi um período que a gente não tinha internet em casa, a gente não tinha lazer de ir para o cinema, nós não comíamos fora. Era realmente uma contenção de gastos para eu poder economizar ao máximo e aí esperar um dia conseguir essa aprovação. E além disso, foram várias dificuldades também em relação a reprovações. Eu fui aprovado, muito bem colocado, em 2 provas de analista judiciário. Uma de analista judiciário do TRT do Pará e outra de analista judiciário do TRF de São Paulo. E quando chegou na prova discursiva, que havia acontecido no mesmo dia, e eu recebi o resultado, nas 2 eu fiquei por décimos. Isso é uma coisa que baqueia, isso é uma coisa que te desmotiva, é uma coisa que você pensa, será que eu estou no lugar certo? Será que eu estou fazendo a coisa correta? Eu acho que é hora de eu, de repente, partir para outra coisa. E eu fui me segurando nisso, nessa crença, fui me segurando nessa esperança de que a próxima prova seria minha. E de repente surgiu um concurso que me chamou a atenção, que foi o concurso da Polícia Civil do Distrito Federal para o cargo de agente. Só que eu comecei a estudar quando o edital já tinha saído. Então faltavam 2 meses para a prova. E foi um período de estudo intenso, foi um período que eu realmente não parei de estudar. 2 meses que eu abdiquei de tudo que eu poderia fazer para focar somente nos estudos. E foi gratificante quando, em novembro de 2013, eu consegui essa primeira aprovação para agente de polícia do Distrito Federal. Eu nunca tinha pensado em ser policial, eu simplesmente aproveitei uma oportunidade de um concurso público que apareceu na minha frente. Até que no dia 31 de dezembro de 2014 saiu o edital para delegado de polícia do Distrito Federal. Eu estava disposto a ser delegado em qualquer estado, em qualquer lugar do Brasil, mas saiu bem da minha cidade, do local que eu mais queria ser delegado de polícia. Foi a primeira prova e a única prova de delegado que eu fiz. E foram 4 meses entre o edital e a prova, 4 meses intensos. Deixei de fazer tudo que eu poderia fazer, focado somente nessa prova. Estudo dia, manhã, tarde, noite, sem parar. Eu fiz uma prova objetiva muito bem, fiquei numa colocação excelente. 2 meses depois a gente teve a prova discursiva. E eu já estava com a esperança muito grande. Eu falei, essa prova é a minha, eu vou ser delegado de polícia no Distrito Federal. Que era o que eu mais sonhava, era o cargo que eu mais queria. Quando chegou a prova discursiva, eu lembro até hoje, eu sentando na cadeira, vendo cada uma das questões, vendo a peça prática que eu teria que escrever, olhando para aquelas questões e falei, eu não sei nada disso daqui. Eu liguei para minha esposa, que ela tinha viajado, eu falei, amor, não deu, já era. Infelizmente, eu não vou ser delegado de polícia aqui no Distrito Federal. Eu vou ter que buscar outro concurso, eu vou ter que buscar outro lugar, vou ter que voltar a estudar. E passaram-se 20, 30 dias até o resultado dessa prova e eu já pensando no que eu ia fazer dali em diante, qual era o outro concurso que eu ia estudar, porque esse eu tinha desistido, esse eu falei que já era. E eu lembro até hoje, eu estava passeando com ela, a gente estava no shopping esse dia, porque eu estava descansando, realmente tinham sido meses muito intensos de estudo, e um amigo meu me ligou, Érico, saiu o resultado da prova discursiva, você foi aprovado. E aquele dia eu comecei a chorar, eu com a minha esposa, a gente no meio do shopping se abraçou. Foi algo completamente inesperado, a recompensa de todo o esforço que eu tinha tido nesses anos de estudo. Eu costumo falar que esse período de dificuldades faz parte da vida do concurseiro, porque depois que você é aprovado, é tanta coisa boa que acontece na sua vida que vale a pena colher um pouco de decepções, um pouco de dificuldades, para fazer valer mais ainda a pena quando você é aprovado. E a vida muda completamente. Aí você passa a poder ter o lazer, você passa a poder pensar na sua casa própria, você pode se divertir, você tem realmente ali uma profissão que te traz uma satisfação, que te traz uma felicidade no dia a dia, na polícia em especial, porque eu sinto que não somente é um serviço público,
mas é uma oportunidade que eu tenho de servir a comunidade, de servir a população. E aí, depois de ser aprovado como delegado de polícia, eu falei também, eu posso mais, eu quero mais. E eu falei, agora eu quero ser professor. E eu entrei nessa vida, eu comecei a dar aulas na internet de direito penal, de direito processual penal, comentando sobre concursos públicos, como estudar, e foram abrindo portas para mim, até que eu tive a grande oportunidade de ser professor no Gran Cursos Online. Passar em concurso público mudou a minha vida porque eu só tinha tempo para pensar em mim. Eu mal tinha dinheiro para pagar o aluguel da minha casa. E depois, concursado como delegado de polícia, eu posso não somente pensar em mim, na minha parte financeira, mas pensar em ajudar aquelas pessoas que precisam da ajuda, servir a população e, como professor, mais ainda, ajudar milhares de pessoas a também alcançarem o sonho de serem servidores públicos. Eu sou Érico Palazzo, delegado de polícia e professor de Direito Penal e Processual Penal no Gran Cursos Online. Eu cheguei lá, acredite, você também pode. Aqui, todo mundo pode. Eu sou Gran.